Olá pessoal, mais uma vez Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia. Estamos aqui para mais um Por Dentro da Engenharia Civil. Hoje, conforme falamos no vídeo anterior, vamos começar agora a fazer o Por Dentro da Engenharia Civil com casos de obra. E o primeiro vai ser sobre manta de fibra de carbono. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Bem, pessoal, o caso que vamos apresentar hoje ocorreu no Rio de Janeiro, numa laje de mais ou menos 176 metros quadrados, que foi dimensionada para 200 quilos por metro quadrado, de uma concessionária, onde, ao longo do segundo ano de vida, ela começou a ter flecha, a flecha chegou a 150 milímetros no seu centro. Então vocês percebam que ela não estava suportando as cargas que estavam sendo submetidas a ela. Com isso, a primeira coisa imediata que se fez quando chamou um engenheiro patologista foi escorar essa laje. Claro, nós não queríamos que essa laje continuasse a se deformar. E como ela era no terceiro andar do prédio, se escorou também o segundo pavimento, o primeiro pavimento e os níveis de subsolo para que não provocasse danos nas lajes inferiores. A partir daí, vão escolher que tipo de solução nós vamos dar para essa estrutura, que tipo de reforço nós vamos dar para essa estrutura. Então poderia ser você fazer uma nova viga, ou seja, você fazer uma armação, ligar de viga a viga, uma armação, botar forma e concretar. Tá? Poderia ser uma viga metálica, você pegava uma viga metálica de um lado a outro, parafusava, que também poderia aumentar a resistência dessa laje. Poderia ser também chapa colada. Mas tudo isso você percebe que nós teremos uma dificuldade muito grande para executar, ao mesmo tempo em que teria um tempo muito grande de execução. Então, optou-se, nesse caso, pela manta de fibra de carbono, que é uma tecnologia muito mais moderna para reforçar estruturas de concreto armado ou protendido. Tá? Então, após chegar à conclusão que deveríamos utilizar a manta de fibra de carbono, a primeira coisa é procurar um especialista, um engenheiro calculista que saiba dimensionar a manta de fibra de carbono. Porque o patologista, ele entende o problema, ele analisa a causa e aí ele tem que entrar em parceria com o engenheiro calculista para poder chegar ao denominador, ou seja, ao dimensionamento do que vai ser executado nessa estrutura. Então, depois de consultar o projetista, ficou determinado o quê? Que necessitaria fazer um reforço à flexão, ou seja, manta de fibra de carbono na face inferior da laje e das vigas periféricas, como também um reforço na zona de compressão, executando uma laje sobre a laje anterior, para exatamente o que? Aumentar a zona de compressão, a resistência à compressão também desse concreto. Por quê? Porque queria se aumentar para o dimensionamento para 600 kg por metro quadrado. Então vejam, a viga não estava suportando os 200 kg por metro quadrado, como foi projetada, e estava querendo que ela tivesse uma resistência de 600 kg por metro quadrado. Então veja, não era simplesmente reforçar a viga, a tração. Nós teríamos que reforçar também a compressão pelo grande incremento de resistência que nós queríamos dar para essa viga. Tá? Então, começou então os serviços preliminares. Primeiro, retirada total do contrapiso argamassado existente, ou seja, sobre a viga nós retiramos todo o argamassado, tinha pontos que tinha até 15 centímetros de argamassa, né, de revestimento de piso. Segundo, execução do macaqueamento gradual em 3 linhas, ou seja, nós escoramos a viga, paramos o processo. Mas quando nós vamos executar um reforço com manta de fibra de carbono, é interessante que ela já entre tracionada, ela já entre ativa, é um reforço ativo. Então, vai se macaqueando a estrutura, foi subindo a estrutura para o lugar dela, chegando a dar uma contraflecha de 10 milímetros. Tá? Então, por que essa contraflecha de 10 milímetros? Vocês estão vendo na figura? Quando nós colocamos a manta e aliviamos o carregamento, ela entra automaticamente em carga, ou seja, ela já entra ativa no reforço da sua estrutura. Tá? Continuando, serviços preliminares na face superior. Seria apicoamento total da superfície. Tá? Então você agora vai ter que promover a ligação dessa sua nova laje sobre a laje existente. Então nós vamos apicoar toda a superfície, tirando mais ou menos
5 milímetros de capa de concreto, né? Então vamos já picando toda a estrutura. Nesse caso, executou-se cavas, como vocês estão vendo aí, de 15 centímetros por 15 e 10 de profundidade, a cada 2 metros, uma malha quadrada a cada 2 metros. Para quê? Vocês percebem que quando nós concretarmos essa viga, ela vai ficar mais amarrada na laje inferior. Tá? Terceiro, no serviço inferior, preparação da superfície conforme o vídeo 37 da manta de fibra de carbono. Tá? Então não vamos falar aqui na preparação, é só você pegar, assistir o vídeo número 37, você vai ver qual é a preparação da base para executar perfeitamente a manta de fibra de carbono, que ela vive o quê? Da aderência ao seu concreto, ela necessita extremamente da aderência ao seu concreto. Tá? E aí vamos executar o reforço da estrutura, né? A execução dos reforços. Primeiro, na face inferior, manta de fibra de carbono, como falamos, ou seja, foi determinado pelo calculista malha cruzada, como vocês estão vendo aí, com faixas de 16 centímetros e espaçamento de 59 centímetros nesse sentido e 2 metros nesse sentido. Então você fez todo esse processo da manta, como também no fundo das vigas periféricas. Tá? Então, 7 dias após a aplicação e a cura da manta, nós começamos a quê? A executar a laje, porque nós não íamos executar a laje se não tivéssemos já reforçado a manta embaixo, tá? Então nós vamos lá fazer a laje, ou seja, nós vamos colocação de malha CA50A, no inferior com ferro 16 mm, posicionada em 2 direções, e superior com uma tela. Então nós pegamos, armamos também essa laje, tá? Com armação inferior e armação superior. Executamos um concreto de 6 centímetros com 35 MPa. Tá? Agora, lembrando que, imediatamente antes a execução da nova laje, nós aplicamos o epóxi naquelas aberturas, né, de 15 por 15 por 10 centímetros, e na face da laje nós saturamos e aplicamos uma calda de cimento com um adesivo, tá? Para facilitar exatamente essa ancoragem. Executou a laje, feito. Então pronto, nós já executamos o reforço inferior com a manta de fibra de carbono e o reforço na zona de compressão com uma nova laje. Só que tá aí a execução, né? A manta da laje, a manta da viga, e aí escorando, esperando os 7 dias para executar a laje superior. Só que agora ocorreu o primeiro problema. Qual foi? Quando foi romper os corpos de prova 28 dias, em vez de dar 35 MPa dessa nova laje, deu em torno de 27 e 28 MPa. Tá? Ou seja, abaixo do que se esperava para o reforço da estrutura. Chamou-se a concreteira, ela disse que nos corpos de prova dela tinha dado em média de 35 e 36 MPa. Estavam fantásticos pela construtora. Então o que é que foi feito? Foi feito corpos de prova, ensaios na laje de esclerometria e extração de corpo de prova e confirmou que estava em torno dos 27 e 28 MPa. A concreteira não aceitou o resultado do corpo de prova e virou, claro, um litígio judicial. Mas o que fazer? Então, o que fez foi o seguinte: resolveu fazer, que o projetista queria demolir essa laje e fazer uma nova. Mas devido à negativa da concreteira, que ia entrar em litígio, resolveram fazer teste de carga para ver se passava ou não pela norma, que nessa época foi utilizada a norma brasileira e a alemã, a DIN. Tá? Então, foi preparar um corpo de prova. Colocou deflectômetros, como vocês estão vendo aí, posicionado 1, 2, 3, 4, 5 e 6, em vários pontos da laje. E esse prova de carga foi feita com piscinas. Tá? Então, mudou-se 3 piscinas, né, com lona e estruturas para suportar, para uma carga de 600 kg por metro quadrado. Só que o incremento de carga por estágios de 100 kg por metro quadrado. Ninguém vai pegar e colocar 600 kg numa laje se você está testando ela, se ela vai suportar ou não. Então você colocava estágios de 100 kg por metro quadrado e o intervalo entre os estágios de 15 minutos. Você fazia, aí os deflectômetros, você fazia uma medição imediatamente após atingir aquela carga, né? Vamos supor, o primeiro estágio, 100 kg, media imediatamente após para ver a flecha instantânea e media após os 15 minutos. Então você tem esse comparativo. Então passou 15 minutos, você mais 100 kg, mais 100 kg, mais 100 kg, mais 100 kg.
Tá? Então, o que aconteceu? O segundo problema, a viga V11, ela começou a ter fissuras próximas aos apoios e também ao longo da viga. Tá? Então, um segundo problema. O calculista, ele pensou que então vamos reforçar essa viga. Então, reforçou a viga, tanto botou mais uma camada de fibra no fundo da viga e reforçou também ao cortante. Então foi feito todo esse trabalho, ou seja, quando se analisou o resultado das flechas com os 600 km², passou sem nenhum problema, teve algumas reflexõezinhas, mas nada significativo, e não teve nada, o resíduo foi pequeno e passou pela norma, foi liberado a laje, resolvido, e depois ficou o problema judicial para resolver quem tinha a razão, que infelizmente eu não tenho esse resultado. Era esse o primeiro caso que eu queria apresentar a vocês nessa nova fase do nosso canal, onde vamos apresentar casos de obra. Achei muito interessante porque é um caso de manta de fibra de carbono, mas um caso especial, onde ela não estava suportando a carga que foi dimensionada e nós íamos triplicar o que ela deveria suportar de carga. Então tivemos que fazer um reforço com a manta de fibra de carbono, a tração e uma nova laje de concreto para a zona de compressão. Tá? Queria dizer a vocês que a partir de agora nós vamos fazer um vídeo por semana, porque a nossa vida profissional está um pouco atarefada, pegamos algumas obras e agradeço até por conta do canal, pegamos algumas obras e ficamos com pouco tempo para ter a possibilidade de 2 vídeos por semana. Mas vamos continuar respondendo todas as perguntas do nosso canal, vamos continuar intercalando com o Pergunte ao Silvio Andrade, onde nós podemos aliar a teoria à prática, ou seja, se vocês tiverem alguma dúvida da parte teórica, alguma dúvida do que nós falamos sobre a aplicação, tá? Quem gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se não é cadastrado, se cadastre no nosso canal. Aguardo vocês no próximo Por Dentro da Engenharia Civil. Até lá e um abraço.